Fala moçada, preparados para mais uma Pavalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Muito bem, pessoal, vamos para mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. Mais uma aula dando continuidade à nossa estatística. Mais precisamente, eu vou falar sobre medidas de tendência central. Na primeira aula, se você não assistiu à primeira aula, já pausa aí, volta na primeira aula, onde nós trabalhamos a principal das medidas de tendência central, ou seja, a média aritmética simples e ponderada. Hoje, não menos importante, nós vamos ver as outras duas medidas de tendência central, tanto a tua moda quanto a tua mediana. Hoje você vai aprender o que é moda, o que é mediana e como encontrar tais medidas de tendência central nas tuas questõezinhas de vestibular mais Enem, ok? Vamos nessa! Entre as duas medidas de tendência central, moda e mediana, vamos começar com a moda. Na verdade, a moda é aquela medida de tendência central dentre as três, média aritmética simples, moda e mediana, que eu aconselho a você a buscar, a encontrar primeiro lá nas suas questõezinhas de vestibular, mais Enem, principalmente na prova do Enem, que você sabe que o tempo é o teu inimigo. Agora, o que é moda, professor? Embora ninguém vai perguntar para vocês o significado de moda, você tem que encontrá-la e para encontrá-la tem que saber o que é. Moda é o valor mais frequente em um grupo de dados que ele fornece para nós. Esse grupo de dados que ele fornece para vocês pode vir onde, quando aparece nas suas provinhas. Pode vir na parte de gráficos, pode vir na parte de tabelas, pode aparecer no teu texto, pode aparecer em qualquer valor, gráficos, tabelas ou textos. Basta você olhar o conjunto de termos que você tem e verificar qual o termo que mais aparece, qual o termo que mais repete. Dá para tu verificares que desses 8 termos, tu tens que o número 2, ele apareceu 3 vezes, o número 3 2 vezes, o número 4 uma vez, o número 7 uma vez, o número 9 uma vez também. Então, como o 2 foi o valor que mais apareceu, simplesmente eu posso afirmar que a moda desse grupo de termos corresponde a 2. Então, a moda que eu estou chamando de MO vai ser igual a 2. Então, lembremos que a moda é o valor que mais aparece no grupo de termos. Não me interessa se esses termos são idades, são alturas, são pesos, são valores, sei lá, do dólar, né? Eu quero simplesmente saber o valor que está aparecendo em maior quantidade. Essa é a tua moda. É claro que eu posso ter conjuntos onde eu não tenho um valor que apareça mais que o outro. Então você vai ter um conjunto amodal. O A é não, ou seja, não modal. Eu posso ter um conjunto onde 2 valores aparecem mais do que os demais, mas na mesma quantidade. Se eu tivesse mais uma vez o número 3 aqui, eu teria que o 2 e o 3, ambos seriam as tuas modas. Ou seja, você teria um conjunto bimodal, porque você tem 2 modas. E se eu tiver mais de 3 modas, você não vai chamar de trimodal. 3 modas seria multimodal, 4 modas multimodal. Então você pode ser amodal, você pode ter unimodal, uma moda só, bimodal, 2 modas, ou mais de 2 modas, você chamaria o conjunto de multimodal. Fechou até aí? Mas vamos então agora para a última das 3 medidas de tendência central, e essa aí tem que tomar cuidado, porque é a nossa mediana. Vamos nessa! Muito bem, agora vamos para a terceira e última medida de tendência central. Eu estou falando da mediana e, como eu falei para vocês anteriormente, temos que tomar cuidado. A mediana que nesta aula irei representar por MD, eu coloquei para vocês as idades em anos de 5 pessoas, ou seja, 5 idades, e eu peço para você agora, calcule a idade mediana desse grupo, ou a mediana das 5 idades. Perceba que mediana lembra o quê, Vavá? Mediana lembra médio, mediana lembra termo do meio. Mas se você olhar para esses 5 termos, assim como foram dispostos para vocês, o termo do meio seria o teu 27, mas não é a tua mediana, porque sempre quando perguntarem a mediana de um conjunto de dados, a primeira coisa que você, aluno, tem que fazer em estatística é encontrar o rol desse grupo de termos. Vavá, o que é rol? Rol, meu amigo, é quando você coloca todos os termos dados em ordem crescente ou em ordem decrescente, aparecendo para vocês na tela a definição de rol. Rol de um grupo de termos é quando todos esses termos são colocados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Agora vem cá, pessoal, brinca comigo. Se nós pegarmos esses 5 valores, estas 5 idades, e colocarmos essas idades em ordem crescente ou em ordem decrescente, eu gosto só da crescente. Então, bota lá. Você vai ter 20, você vai ter 19, 20, 20 aparece 2 vezes, você vai ter 23 anos e nós vamos fechar com 27 anos. Agora sim,
A partir do momento que você reorganizou os termos, colocou-os em rol, você vai direto no termo do meio. E neste caso, o meu termo do meio é nada mais, nada menos que o meu 20. Então eu posso afirmar para vocês que a mediana deste grupo de termos vai ser igual ao teu 20. Mas, professor, a segunda medida de tendência central, vista ainda nesta aula, que foi a tua moda, ela pode coincidir com a mediana? Não foi à toa que eu peguei esse exemplo para vocês, não é isso? Perceba que 20, além de ser a tua mediana, é o valor que mais aparece nesse grupo de dados. Ou seja, 20 também vai representar a tua moda. Mas, Vavá, isso se eu tenho um número ímpar de termos? Porque com uma quantidade ímpar de termos, eu sempre vou ter um termo do meio, eu sempre vou ter uma mediana. E se eu tivesse uma quantidade par de termos? Vamos supor que eu acrescente para vocês mais uma pessoa nesse grupo e a idade desta pessoa eu esteja supondo que seja igual a 25 anos. Agora você tem 6 valores, ou seja, a quantidade de termos é par. Mesmo assim, eu pergunto para você aí de casa. Calcule a mediana ou a idade mediana deste grupo agora de 6 valores. O que eu tenho que fazer, Vavá? Rol. Falou em mediana, rol. Mediana, rol. Mediana, rol. Rol, rol, rol. Fechou até aí? Beleza? Muito bem. Então você vai colocar aqui em ordem crescente o 19, o 20 que continua aparecendo 2 vezes. Aqui você vai ter o 23. Agora vamos acrescentar o 25 que acabou de entrar para vocês. Você vai ter o 25 e você vai ter o 27. Neste caso, você tem 6 valores. E quando você tem uma quantidade par de termos, você não tem um termo central. Você tem termos centrais. Então, neste caso, eu devo localizar quais são os 2 termos centrais. Perceba que você tem que 20 e 23 são os termos centrais. 2 valores para a direita, 2 valores para a esquerda. Agora, qual deles é a tua mediana? Nenhum e nem outro. Basta você calcular a média aritmética desses 2 valores. Então, vamos lá, pessoal. A tua mediana, neste caso, que eu estou chamando de MD, é nada mais, nada menos que a média aritmética dos 2 termos centrais. 20 mais 23, isso tudo dividido por 2. Faça de cabeça aí de casa comigo. 20 mais 23 dá um total de 43. Quanto é que vale a metade de 43? Ah, peraí que eu vou fazer 43 dividido por 2. Não, faz assim, né, velho? Tem 43 em cima? Vamos colocar aqui para você enxergar. 43. Divide por 2. Pega a metade desse valor. Bom, 40. A metade de 40 é 20. A metade de 3 é 1,5. Opa, 20 mais 1,5, você vai ter aqui 21,5. Então você vai ter que a idade mediana vai ser igual a 21,5. Fechou até aí? Tranquilinho? Mas o que mais me interessa numa mediana e para você se preparar para as suas provinhas de vestibular e principalmente para a tua provinha do Enem, você deve calcular a mediana de número ímpar e de número par de termos com uma quantidade de termos maior. E se nós tivermos muito termos, como é que eu faço, Vavá, para encontrar a mediana, ou seja, o termo central, ou os termos centrais para calcularmos a sua média aritmética simples? Preste atenção que eu vou te mostrar para ficar melzinho na chupeta. Muito bem, pessoal, e se eu tiver um número grande de termos? Por exemplo, aparece na tua prova uma tabela, onde nesta tabela ele coloca todos os funcionários de uma determinada empresa, ele coloca as faixas salariais ou coloca os salários desses funcionários. Imagina se você tem 200 funcionários de uma empresa, se você tem até 50 funcionários de uma empresa, ou até 30 ou 40 funcionários, ou seja, são 30, são 40 termos, são 50 termos, são 200 termos. Ele pede para vocês nada mais, nada menos, o salário mediano desses funcionários. Eu quero a mediana desta quantidade que não é pequena de termos. O que você faz? Eu vou analisar 2 casos para vocês, 2 situações, onde a primeira situação, eu estou supondo que N está representando para vocês o número de termos seja ímpar. Então, tu tenhas um total de 51 funcionários, tu tenhas um total de 37 funcionários, 55 funcionários, 19 funcionários, 81 funcionários. Eu quero que você calcule o salário mediano. Eu quero que você calcule a mediana. Nós já vimos que quando a quantidade de termos é ímpar, obrigatoriamente você tem termo central. E esse termo central, consequentemente, ele representa a tua mediana, tranquilo? Então basta você encontrar o termo central que você vai encontrar a mediana. É claro, não pode esquecer que você só pode encontrar o termo central, consequentemente sendo este a mediana, se você montar o nosso
se você montar o nosso rol. Então temos que analisar todos os termos em ordem crescente. Fechou até aí? Só que se eu tiver 37 termos, eu não preciso perder tempo na hora da prova colocando os 37 termos alinhados, não é isso? Para buscarmos o termo do meio. Eu vou direto no termo do meio. E quem é esse termo do meio ou termo central? Olha só a malandragem, olha só a vavalandragem para você. Você vai pegar o total de termos, que é um número ímpar, ok? Por exemplo, 37. Beleza? Vamos pegar aqui assim, vamos generalizar. Você vai pegar o total de termos, no caso, o teu N. Você vai adicionar uma unidade a este total, mas se o teu N é um número ímpar, somando 1, ele vira par. E quando este termo virar par, você vai dividir por 2. Automaticamente, o resultado desta divisão irá ser a posição do teu termo central, ou seja, vai ser a posição da tua mediana. Beleza? Tu quer dizer uma coisa? Olha a brincadeira. Se você tem 37 funcionários, quem é o termo do meio? Qual é o termo central de 37 termos? Você pega 37 mais 1 dá 38. 38 dividido por 2 dá quanto isso? 19. Então, o 19º é o termo do meio, é a tua mediana. Se nós tivermos 81 termos, quem vai ser o termo central? Faça de cabeça. 81 mais 1 dá 82. 82 dividido por 2 dá 41. O 41º termo é o termo central, ou seja, é a tua mediana, a posição da tua mediana. Agora você vai ter 55, faça ligeirinho. 55 mais 1 dá 56. 56 dividido por 2, quanto é que dá isso aí? 28. Então, 28ª posição é a posição da tua mediana. E para fecharmos, 19 termos, 19 mais 1 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. O 10º termo em rol vai ser a posição automaticamente da tua mediana. Fechou? O 10º termo vai ser a tua mediana. Agora, Vavá, e se a quantidade N de termos não for ímpar? Se a quantidade N de termos for par? Como é que eu faço para identificar não o termo central, e sim os dois termos centrais? Presta atenção e vem comigo. E quando a quantidade de termos for em número par? Nós já vimos que quando tu tiveres uma quantidade par de termos, você não tem termo do meio, não tem termo central. Você tem termo do meio quando a quantidade de termos é ímpar. Quando a quantidade de termos for par, você tem termos centrais. E o que você faz com esses termos centrais? Você pega-os, localiza-os, encontra-os, não é isso? E efetua uma média aritmética simples entre eles. É claro que todos os termos devem ser postos em rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. Após montarmos o nosso rol, eu vou te mostrar como se calcula o primeiro termo central. Porque se você localizar o primeiro termo central, o outro termo central é o próximo. Deu, acabou a questão. Como a quantidade de termos, eu estou supondo agora par, para você localizar o termo central, basta pegar o total de elementos que foi fornecido para vocês na questão e dividir esse total por 2. Então, em outras palavras, você vai pegar o total de termos e dividir por 2. E o resultado desta divisão não vai ser a tua mediana, vai ser a posição do primeiro termo central. O próximo é o segundo termo central. Aí localizados, agora sim, você efetua uma média aritmética simples entre eles. Tu quer dizer uma coisa? Vamos supor o mesmo exemplo dos funcionários da empresa e eu quero o salário mediano. Você tem um total de 20 funcionários, ou seja, você tem um total de 20 termos. Como é que você calcula a mediana de 20 termos? Basta você localizar os dois termos centrais e efetuar uma média aritmética entre eles. Quais são as posições dos termos centrais? A posição do primeiro é 20, que é o número de termos, dividido por 2. Agora faça de cabeça, 20 dividido por 2 vai dar um total de 10. Então, o 10º termo é o primeiro termo central. O 11º vai ser o segundo termo central. Basta tu pegares o 10º e o 11º e efetuar o quê? Uma média aritmética simples entre eles. Melzinho na chupeta, né? Vem cá. E agora ligeirinho de cabeça. E se você tiver 18 termos? Vamos lá. É número par de termos? É. 18 dividido por 2 dá 9. Então, o 9º termo
é o primeiro termo central. O próximo é o décimo. Então, o nono e o décimo termos são os termos que você vai fazer uma média aritmética para obtermos a nossa mediana. Se nós tivermos 80 termos, rapidinho, 80 dividido por 2 vai dar 40. O 40º e o 41º devem ser feitas a média aritmética para encontrarmos a mediana. E para fecharmos, então, 200 funcionários. 200 dividido por 2 dá 100. O centésimo e o 100º são os dois termos centrais que você vai fazer a média aritmética para obtermos a nossa mediana. Tranquilo, bem? Então, com essa, nós vamos fechar, então, a terceira e última das 3 medidas de tendência central. Na primeira aula de medida de tendência central, nós trabalhamos a que mais aparece para vocês em prova, que é a média aritmética simples. A média aritmética ponderada também. Agora, nesta segunda aula, nós trabalhamos a moda e a mediana e alguns casos particulares da tua mediana. Ok, pessoal? Esta, então, foi mais uma aulinha do nosso canal Vavá Matemática, e eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu e se você gostou, e se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele joinha, dê aquele ok, compartilhe, comente com os amigos para que a gente possa ajudar o maior número de alunos possível, ok? Um grande abraço e até a próxima!